infalível. E se a gente colocar o endereço certinho onde a gente quer ir, que é a perfeição através dos estudos que a doutrina nos ensina e da prática desses ensinamentos, nós não vamos errar o caminho. Então, nós temos na experiência de quase morte um desses fenômenos, exemplos de comprovação do que nós estudamos em nossa doutrina. Então eu vou apresentar um caso que é um dos mais impressionantes que eu estudei, que conhecemos na literatura. E este caso em particular, ele mostra o fenômeno completo da emancipação da alma e de seu trajeto, desde o momento em que deixa o corpo físico. A experiência de quase morte, ela pode ser considerada um desencarne ou uma emancipação da alma, mas é temporária. É temporária porque a pessoa que passa pela experiência, ela ainda não terminou o seu trabalho na Terra, ainda não terminou a sua função. E, por alguma razão, que eu acredito seja para que esta pessoa que passa pela experiência avance mais rapidamente, então ela vai passar por essa experiência, e essa experiência vai transformá-la. Então eu vou dar mais detalhes no decorrer dessa narrativa e ao final. Então, o desencarne, ou a EQM, que é um desencarne temporário, mesmo sendo temporário, ele nos dá uma ideia bem clara de como seria esse processo de desencarne para a pessoa que passa por uma EQM, caso nessa ocasião ela já tivesse terminado seu trabalho na Terra e desencarnaria em definitivo. E também a gente pode ter uma ideia do que nós vamos passar quando chegar o momento de nosso desencarne. E nós vamos ver também, e isso é muito importante, que não tem nada de assustador. Não tem nada de assustador. É um processo fácil, tranquilo. Eu tive a oportunidade de trabalhar com pacientes terminais durante 3 anos. E o receio, o desconhecimento, o medo, a angústia daquele momento, ele é também bem temporário. Porque quando o desencarne vai se aproximando, e nós aprendemos no Espiritismo também, e ele, como um espírito que é, a pessoa como um espírito que é, quando se aproxima o desencarne, ela já passa a pensar e a ver essa realidade, sua realidade, como o espírito que ela é, aquele ser verdadeiro que ela é. Então, naquele momento crucial, já não tem mais terror. Tem aceitação, tem até pressa, se vocês querem saber, para deixar logo a vida física, principalmente se aquela vida física tem sido uma vida de muita tribulação, de muito sofrimento. O espírito quer então emancipar-se o mais rápido possível, deixar a vida física o mais rápido possível para dar prosseguimento à sua existência não física, extrafísica ou espiritual. Então nós vamos começar com o caso de uma jovem. Ela era cantora na época, na cidade de Seattle, no estado americano de Washington, que fica na costa oeste dos Estados Unidos. O nome dela é Vicky Umipeg. A Vicky, ela cantava em um bar-restaurante, à noite, e em uma certa madrugada, por volta de 1h da manhã,
ela terminou, já não tinha mais clientes no bar, no restaurante. Ela então cantou a sua última canção e preparou-se para ir para sua casa. Ela costumava ir de táxi. Ela pedia a algum companheiro seu que chamasse um táxi para ela. E eles chamavam. Nessa noite em particular, ela não conseguiu um táxi. Estava difícil. E alguém que estava no bar com ela ofereceu-lhe carona até um certo ponto, onde ela poderia pegar um táxi e ir para casa. E ela aceitou. Ela aceitou a carona. E as ruas desertas, naquela calmaria da noite, o motorista que estava no bar tinha bebido um pouquinho mais do que deveria, excedeu na velocidade e em um certo momento ele perdeu a direção e o carro virou, capotou algumas vezes. Vicky não usava o cinto de segurança e ela foi então lançada para fora do veículo e estatelou-se no asfalto. Quando seu corpo atingiu o asfalto, ele sofreu alguns ferimentos. Fratura do crânio, também a parte do pescoço, a perna. E o impacto causou a inconsciência do corpo físico. Ainda nunca havia causado a morte do corpo físico. Apenas a inconsciência. Porque a Vicky ainda não tinha terminado o seu trabalho na Terra, então ela tinha que voltar ainda fisicamente. Mas, nesse impacto, começou o processo de desencarnação, o mesmo processo que teria acontecido se aquele acidente tivesse sido fatal. No momento do impacto da inconsciência do corpo físico, Vicky sentiu-se saindo do corpo, flutuando, e ela então pairou a uma altura de uns 2 metros, e ela olhava adiante, olhava para frente, para baixo, e ela via, até um pouco com surpresa, para ela a maior surpresa da sua vida. Ela nunca havia visto algo semelhante em sua vida. Ela viu então o corpo deitado, ela viu o carro destroçado e notou que ela ainda tinha um corpo. Ela ainda tinha um corpo que tinha mãos, tinha pés, completo. Mas ela notou que era diferente daquele corpo que estava no chão. Esse corpo parecia ser feito de luz, nas palavras dela, porque ele tinha um certo brilho. E a Vicky olhava tudo isso admirada, estarrecida, porque lá estava seu corpo, que tinha sofrido um impacto violento, e Vicky estava aqui, ela, consciente, vendo, ouvindo, sem dor, sem nada. E ela viu o momento em que chegou a ambulância, o resgate. E ela viu seu corpo sendo colocado na ambulância e levado até um hospital, Harborville, o nome do hospital. Nesse momento, nesse trajeto, ela não se lembra muito bem como que foi feito o trajeto. Mas o que ela se lembra, logo em seguida, é que ela estava novamente flutuando, assim, de um ponto suspenso no ar, olhando seu corpo que estava sobre a mesa da sala de emergência do hospital. E ela viu que era um médico e uma enfermeira, trabalhavam aí rapidamente para tentar acionar o seu coração novamente. Ela havia tido uma parada cardíaca. E ela então está aí olhando, vendo tudo aquilo. Ela vê a pessoa, ela consegue saber se o cabelo é preto, é branco, ou que cor é. Ela está impressionada com o que ela está vendo.
E aí ela ouve o médico falar para a outra enfermeira que ela teve um ferimento grave no ouvido e talvez isso fosse lhe afetar a audição. E a Vicky ouviu tudo isso e ela contestou, falou, não se preocupe não, eu estou bem, olha eu aqui, ó. E ela falava, e ele novamente preocupado, e ela lá tentando comunicar-se. Não se preocupe, eu estou bem, eu estou aqui. Aí nesse momento, Vicky, ela é puxada. Isso é muito comum nas experiências. Ela não toma ação nenhuma. Existe uma força que atrai, tira a pessoa daquele local. Então, ela sente, sem nenhum controle, sendo puxada para cima, e ela sente, atravessa o teto do hospital, e ela então vai sobrevoando, olha para baixo, e ela vê aquele hospital bem grande, as ruas desertas agora, porque é madrugada, mas ela fica impressionada com o que ela está vendo. Principalmente no caso dela, que a impressiona ainda mais. E ela então é levada, depois que ela sai desse plano material que ela está vendo, ela nota uma escuridão. E ela percebe que essa escuridão onde ela está tem um formato meio que de túnel. É um túnel. Escuro, bem escuro. Mas nesse túnel tem um ponto de luz. E esse ponto é pequeno e brilhante. E também exerce uma função fantástica de puxar Vicky em direção à luz. Ela não sabe como, mas ela vai em direção à luz. E ela nota que como ela vai se aproximando da luz e a luz vai aumentando. Então vai se expandindo, expandindo, expandindo. Chega um momento que já não tem mais escuridão. Ela está na luz. Dentro de luz, é só luz. E depois, algo ainda mais fantástico para ela acontece. Saiu da luz, ela está em um ambiente que ela jamais havia visto, ou se recordava de ter visto, porque ela poderia ter visto em outras vidas, ou em outros desencarnes, mas naquele momento é algo impressionante. Árvores verdejantes, jardins floridos imensos, e luz, muita luz. E ela percebe uma multidão de gente, muitas pessoas. Pessoas ou espíritos, que já não fazem mais a sua morada na Terra. São desencarnados e também residem naquele ambiente. E ela nota que dessa multidão de espíritos, 5 espíritos se aproximam dela. E ela os reconhece, para sua surpresa. Então aqui eu vou falar uma coisa sobre o que é a morte. Essa coisa terrível que nós achamos. A morte que nós tanto tememos. Isso que a gente fala de perda de um ser querido, nada mais é do que a separação temporária de um espírito ou espíritos que terminaram o seu trabalho na Terra e prosseguem a sua evolução no mundo espiritual, e nós, aqueles que aqui ficamos, que ainda não terminamos nossa missão, apenas essa separação. Por exemplo, faz 2 semanas que eu deixei os Estados Unidos. E eu tenho pessoas sentindo saudade de mim, e eu espero, e eu quero acreditar, e eu sinto saudade delas. Mas me deixa muito feliz saber que elas estão bem. Saber que elas estão fazendo o seu trabalho, indo para a escola, tudo isso, essas pessoas. E eu já não estou mais na visão dela, mas eu não deixei de existir, eu estou aqui na companhia de vocês. Uma outra terra, um outro ambiente, mas eu sigo tão vivo quanto eu estava quando eu estava em Miami. Não mudou nada, eu só mudei de local, eu sou o mesmo. Eu aprendi um pouquinho mais
Agora, porque esse trabalho que eu estou fazendo aqui me ajuda nessas 2 semanas que eu aprendi coisas novas. É sempre assim. Então, Vicky, ela vê e ela se impressiona. 2 jovens vêm ao seu... aproxima-se dela primeiro. A Debbie e a Diana, ou Diana. Ela as reconhece imediatamente. Mas elas estão diferentes. Elas estão crescidas. Elas já são jovens adultas. E seus corpos, que Vicky vê normalmente um corpo diferente do corpo carnal, mas um corpo, ele é perfeito. Ele é perfeito, as duas. Debbie e Diana têm os corpos perfeitos. Elas conversam e ela tem sua razão, sua capacidade intelectual, visão perfeita. Mas não foi assim que Vicky as conheceu. Elas eram amigas de infância, elas estudaram no mesmo jardim de infância, fizeram a escola primária juntas, e as duas, Debbie e Diana, elas tinham deficiência intelectual e visual. E elas desencarnaram jovens, garotas ainda. Depois, ela vê se aproximar o Sr. Zil, um casal cujo sobrenome era Zil. 2 pessoas muito, muito importantes na vida dela, porque eles cuidaram dela como se fossem seus pais, em momentos importantes da vida de Vicky, que ela necessitava esse amparo. E logo em seguida vem a avó de Vicky, que foi praticamente a sua mãe, e que havia se desencarnado apenas 2 anos antes do acidente. E Vicky, ela está estupefata. Ela nunca sentiu em sua vida algo tão grandioso como ela sentiu naquele momento e naquele lugar. A paz, a luz, a beleza, tudo. E ela começou a pensar que ela gostaria de ficar lá. Ela pensou, eu queria ficar aqui. Mas ela não pronunciou palavra nenhuma. Ela não disse nada. Apenas pensou. E nesse momento ela notou a presença de um ser, muito comum também a aparição deste ser, e o papel que ele exerce durante a experiência. Eles chamam de ser de luz. Porque não tem um nome. É algo, é alguém, é um ser, aparência humana. Muitas vezes apenas sentem a sua presença e sentem um amor imenso, uma compaixão imensa que irradia desse ser. E esse ser havia captado o pensamento divino. E ele disse, você não pode ficar desta vez, porque não é sua hora. Você ainda não terminou o seu trabalho na Terra. Você ainda não terminou, você vai ter que voltar. Você tem 2 lições muito importantes para aprender que você ainda não aprendeu. Você ainda precisa aprender a amar, mas incondicionalmente, e você precisa aprender a perdoar. E complementou. E você vai ter aqueles filhos que você quer ter. Então você tem que voltar. Aí Vicky, contra a sua vontade, mas como o Espírito sabia dessa necessidade, ela concordou. Ok, tudo bem. Mas espera um pouquinho. Tem alguma coisa que eu quero te mostrar. Nesse instante, Vicky começou a ver a sua própria vida. Ela começou a ver o que havia ocorrido com ela desde o seu nascimento.
ela viu seu parto, o parto que sua mãe dera à luz a ela, muito doloroso, muito difícil. Ela viu também outras passagens de sua vida, seu comportamento, como que ela agia diante de uma situação, como que ela respondia diante de uma situação, com o ser de luz a seu lado. Sem julgamento. Sem julgamento. Apenas uma observação construtiva. Ele falava, por exemplo, quando ela notava que ela havia feito algo menos nobre, não tinha condenação. Era, se você tivesse feito diferente, teria sido melhor para você. Ou ela fez algo que parecia um erro. E o ser lhe disse, não há erro. Não existe erro. São lições. Você fez uma escolha, uma atitude, uma ação equivocada, que gerou uma reação, sem dúvida, porque nós vivemos sob essa lei de causa e efeito. Então ele disse, se você tivesse feito diferente, o resultado teria sido diferente, mais benéfico para você. Então, não faça mais assim. E a Vicky, então, aprendeu a sua lição. Tudo isso que eu lhe falei, a visão de Vicky, ela viu. Nesse momento que ela termina de rever a sua vida, que ela se dá conta de coisas que ela precisa modificar, ela sente, então, um puxão muito forte. A luz se vai. Ela se sente como enclausurada em uma armadura de gesso ou de metal. Ela quer se movimentar e ela não consegue. Não consegue mexer os braços. Não consegue mexer um dedo. Ela tenta abrir os olhos, não consegue. Suas pálpebras estão pesadas. Ela não consegue abrir. Mesmo se ela conseguisse abrir, ela não veria mais nada. Ela mergulharia na escuridão que ela passou sua vida inteira mergulhada desde o momento em que ela nasceu. Vicky era deficiente visual ou cega de nascença. Jamais havia visto qualquer coisa na sua vida. Até o momento do acidente, até o momento do impacto, e a ejetou em seu corpo espiritual fora do corpo físico. Essa é a história de Vicky. E a história de Vicky, ela marca, essa é uma experiência marcante que corrobora muitos dos ensinamentos que nós temos no Espiritismo. Nós somos seres imortais. Nós sobreviveremos à morte do corpo físico. Nós ainda teremos um corpo. O corpo que vai revestir nosso espírito, um corpo de uma matéria diferente, sutil e não perecível, perfeito. E nós chamamos no Espiritismo de perispírito. Nós traremos conosco, ao deixar o corpo físico, todos os nossos sentidos, muito mais aguçados alguns deles, nossa capacidade intelectual, cognitiva, nós ainda pensaremos, nós ainda memorizaremos, nós ainda vamos discernir, pensar, raciocinar, tomar decisões. Ainda faremos isso. Nós ainda teremos a capacidade, como nós vamos ter nossos sentidos ainda intactos, de ver pessoas, ver encarnados. Nós ainda vamos poder falar com encarnados.
depois, quando estivermos em perispírito. Mas, com raríssimas exceções, os encarnados não vão nos ouvir. Ou ver. Ouvir sobretudo. Então, isso é importante. Nós poderemos falar com encarnados depois que nós deixarmos o corpo físico, mas eles não nos ouvirão. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: todos nós que temos alguma coisa para falar para alguém, para um ser querido, seja o que for, para elogiar ou para dar bronca, ou para falar, tem que fazer agora. Porque se a gente deixar para depois, nós vamos ficar que nem aí pendurado igual a Vicky falando e eles não estão ouvindo a gente. Então, falemos agora para não nos arrependermos depois. Aprendemos também com o caso de Vicky que se nós fizermos tudo direitinho aqui nessa encarnação, como nos ensina o Espiritismo, se nós trabalharmos incansavelmente para o nosso aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual, fazendo bem, fazendo a caridade, o máximo que pudermos fazer para o nosso melhoramento, certamente nós iremos também desembarcar no fim do túnel, igual a Vicky desembarcou. Em uma esfera de luz, em uma esfera de jardins, belos jardins, imensos jardins, flores, plantas verdejantes, porque somos merecedores daquilo. Somos merecedores porque trabalhamos com afinco, com dedicação para o nosso melhoramento. Vamos também descobrir o que Vicky descobriu: a separação de seres queridos, o reencontro com seres queridos. Eles ainda continuarão e continuam existindo. E se nós estivermos na mesma sintonia, se nós estivermos em níveis de aperfeiçoamento similares, nós vamos encontrá-los. Aliás, nós vamos encontrá-los antes mesmo de deixar o corpo físico. Estudando as visões no leito da morte, um dos fenômenos, e também tendo trabalhado com pacientes terminais em vias de desencarnação, esse é um fenômeno que é corriqueiro nesse momento. E nós temos isso aí no Espiritismo também, no Livro dos Espíritos. Os seres queridos que desencarnaram antes, muitas vezes eles vêm ao reencontro do espírito desencarnante. Normalmente, espíritos familiares. A mãe que desencarnou vem receber o filho que está prestes a reencarnar. Ou a avó que desencarnou vem receber o netinho que está prestes a desencarnar. O avô, um amigo. É assim, nós não estamos sozinhos. Então vai haver esse reencontro. Vai haver esse reencontro. Mais importante, e esse é um dos pontos que nós poderíamos ouvir e absorver da mensagem para o nosso próprio bem, tanto encarnado, enquanto estivermos encarnados, e depois da desencarnação. Fazer a nossa revisão de vida como Vicky fez. Quase todos fazem, com raras exceções. Vão ver seus erros, seus acertos, vão ver as pessoas que magoaram, vão sentir a mágoa que a pessoa que eles magoaram sentiram, duplicado, vezes 2. Vezes 2. A dor da culpa e a dor do arrependimento de tê-lo feito. Mas uma lição. Quando é uma experiência de quase morte, ela vai voltar e vai modificar. Também teremos condição de modificar isso
mesmo no mundo espiritual. Mas é sempre bom, nós temos, quem sabe inglês aqui? Nós temos uma frase em inglês que é assim, ó, better safe than sorry. É melhor você prevenir do que você não remediar, é mais ou menos assim. Do que se arrepender. Então fazemos agora. Vamos fazer essa revisão de vida começando hoje. Primeiro nós vamos analisar nossos pensamentos e sua qualidade. Pensar a gente pensa toda hora. Pensamos com os pensamentos. Atitudes as melhores. Analisar o que nós fizemos de bom e de errado, ou de ruim, ou de menos errado, lições que estamos aprendendo, durante o nosso dia. Alguma decisão que alguma pessoa, alguma coisa que nós fizemos que não é muito nobre e que pode ser prejudicial à nossa felicidade. Se a gente fizer isso todos os dias, e cada dia a gente retirar um pouquinho das ervas daninhas que dificulta e atrasa o nosso progresso, a nossa evolução, melhor para nós. E nós descobrimos com a Vicky as duas grandes lições que estamos aqui para aprender que Jesus falava do começo ao fim do seu evangelho. Ame e perdoe. Ame a todos incondicionalmente. Perdoe todos, 70 vezes 7. Perdoe inimigo, perdoe aquele que te faz mal. Todos, sem exceção. Agora, por que fazer isso? Por que amar e perdoar? Porque é bom para nós. É bom para nós. Parece até egoísmo, né? Mas faz bem para nós. Ajuda a gente a aliviar, a evoluir. E também alivia nosso sofrimento. Porque nós estamos exterminando de nosso perispírito, de nosso espírito, essas coisas que são prejudiciais para o avanço do espírito. É muito comum, não foi o caso da Vicky, esse ser de luz fazer uma pergunta. Pode ser antes da revisão da vida ou pode ser depois. Ele pergunta assim: o que é que você tem feito da sua vida até agora para me mostrar? Mas ele não está querendo saber o que é que nós conseguimos, quantos diplomas nós temos, ou nossas posses. Tudo isso é importante, não tem dúvida. Mas não é isso que ele quer perguntar. A pergunta é mais sutil. A pergunta é essa, e a Vicky descobriu. Quanto você tem amado? Quanto você tem perdoado até agora? Quanto bem você tem feito? Quanto você tem orado para aqueles que te querem mal? E feito bem para aqueles que te perseguem? É essa a pergunta. Então, nós temos, na nossa consoladora doutrina espírita, todos os ensinamentos para nós, quando nos apresentarmos ao mundo espiritual, depois que deixarmos a vida física, vamos fazer tudo direitinho, amando o máximo, perdoando o máximo, fazendo o máximo de bem, instruindo-nos ao máximo, e nós vamos até ajudar o ser de luz quando ele nos vê em sua presença. Ele nem vai perguntar: o que é que você tem feito para me mostrar? Ele vai ver a nossa grandeza refletida na luz brilhante que emana de nosso ser. Muito obrigado, muita boa noite a todos, muita paz.